Olá, sejam todos bem-vindos aos canais das redes sociais da Comunidade Espírita Caminhos do Amor. Nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. E estamos lá com todas as nossas atividades já em funcionamento. Trabalhamos todos os dias da semana e temos ali as nossas palestras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de segunda a quinta, temos grupos de estudos nas sextas-feiras, temos palestras do Evangelho aos sábados pela manhã e à tarde, e temos palestras do Evangelho e do Livro dos Espíritos aos domingos. Aos sábados temos encontros de jovens, nós temos também a evangelização infantil, ok? Temos também as nossas atividades sociais e auxílios para aqueles que quiserem se dedicar com amor, à caridade a todos os nossos irmãos. Então, que possamos aí nos preparar para mais um estudo do Evangelho. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte de toda essa família Caminheiros do Amor. Bom, nós fizemos aí o término nos vídeos passados do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e agora nós vamos entrar então no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos cristos e falsos profetas. E hoje nós vamos falar do item de 1 a 3, sobre conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, antes de iniciarmos as nossas explanações, vamos rogar a Deus pela sua infinita bondade, pelo seu amor, por todo esse carinho que Ele tem por nós, que possam abençoar a todas as casas, a todas as famílias, que possam encher os corações de alegria e que nós possamos cada vez mais auxiliarmos uns aos outros, que nós possamos ter mais amor, ter mais caridade, ter mais compreensão, termos resignação, aprendemos a conviver com esses desafios que nós temos nesta nossa encarnação, e assim possamos fazer com que o ambiente ao nosso redor seja sempre repleto de muita alegria. Então, que possamos ser nós a levarmos alegria aos lugares, como nos chama nosso querido irmão Francisco de Assis na sua prece, então que onde houver tristeza, que nós possamos levar a alegria. Bom, então aqui para nós entendermos, nós vamos ter aqui uma parte um trecho do Evangelho de Lucas, um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos traz ali uma reflexão, nos alertando que haveriam de vir, após a sua passagem, muitos irmãos que trariam ali algumas instruções, vamos dizer assim, ou viriam falar em seu nome, ou profetizarem como sendo emissários de Jesus, mas que nós deveríamos ter cuidado, nós cristãos deveríamos ter cuidado com essas palavras, com todas essas coisas, e que observássemos a essência desses ensinamentos que eram trazidos. Então, aqui para nós compreendermos, ele nos traz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Ele diz aqui para a gente: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, e nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7,
versículos de 15 a 20, ele também tem um registro, né, dessa mesma passagem, que ele diz aqui: guardar-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é bom a gente ir fazendo essa reflexão desse ensinamento do Cristo, né, por todas essas coisas que nós vivemos hoje. Né? Nós vemos aí como nos foi trazido pelo Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Não se chega ao Pai senão através dos ensinamentos de Jesus, trilhando o caminho que Ele nos mostrou que deveria ser por nós seguido, para que nós pudéssemos ser mais felizes. Né? Então, aqui a gente vai entendendo, trazendo isso para os dias de hoje, né, que a gente tem que lembrar sempre que Jesus buscava falar sempre para a gente por parábolas, porque na sua época nós não tínhamos tanto conhecimento da vida espiritual como nós temos hoje, né, e facilmente ali nós nos perderíamos se ele tentasse trazer isso de uma forma muito clara, né? Como nós sabemos, né? Quando a gente está na escuridão, se alguém acender uma luz muito forte, nós acabamos ficando cegos, né? E depois não conseguimos achar mais a luz, nos perdemos ou demoraremos para achá-la, né? Então tem que ir subindo a luminosidade muito tranquilamente, muito devagar, para que a gente possa ter essa capacidade de conseguir olhar, né, conseguir ver com a claridade que essa luz nos traz. Bom, então nos dias de hoje nós vamos vendo que Jesus nos chama a atenção, né, por todas essas coisas que estão no nosso dia a dia, né, muitas pessoas que se moldam conforme aquilo que é conveniente, né, para aquele momento em que ela está, para aquela condição em que ela está vivendo ou convivendo. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que vai fazer, né, o encantamento para alguém, né, ela não mostra, ela já sabe os seus pontos difíceis, então ela não mostra em primeiro momento isso. Né? Então, às vezes, na hora da conquista, vem o galanteio, né? Vem ali flores, vem doces, né? Para poder ir arquitetando aquele momento de conquista, aí vai escondendo aquelas coisas que podem prejudicar ali o seu processo de arrebanho. E ali ela vai conquistando, né, estudando as pessoas, vendo aquilo que elas têm de dificuldade ou têm de carência, e vai tratando isso com elas. Né? Então, se trouxermos isso para as questões da religiosidade, né, independente de qual seja, muitos utilizam esses recursos, né? Buscam ali momentos em que as pessoas estão fragilizadas sentimentalmente, né, ou em desespero por algo que possa estar vivenciando, de privações, de dificuldades, de desafios e provações na vida, e aí lança uma rede, né, de ofertas milagrosas, para que ela possa, né, se agarrar, se embrenhar nela, e dali ela não consegue se soltar mais. Né? Então prometem coisas inalcançáveis para esta encarnação, né? Ou então ficam trabalhando,
né, ou incentivando coisas que ela tenta ali tirar energias de todos os lugares, mas não conseguem resgatar dentro dela aquele desejo de continuar, e aí acaba então sucumbindo, né, se perdendo cada vez mais, ao invés de ajudar, ao invés de lançar uma tábua de salvação. Muitas vezes esses irmãos acabam lançando uma pedra, né, que pesa mais ainda, porque dependendo do discurso que ela fizer, né, dizendo para o outro, você consegue, você vai, você supera, você faz tudo, e aí a pessoa tenta, mas sozinha ela não consegue, e aí muitas vezes ela vai para aquele pensamento de que eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não conquisto nada, e acaba se frustrando, né? Então a gente tem que observar essa responsabilidade, né? Então, quando nós estamos realmente com interesse de ajudar as pessoas, nós vamos até ela compreender o que ela realmente precisa, ao invés de empurrar para ela aquilo que nós imaginamos ou que nós percebemos, né, que vai satisfazer a sua vontade, e a partir daí então a gente acaba manipulando, acaba fazendo algumas coisas que a prejudica. Então Jesus ele começa a observar, nos fazer observar isso. Ele fala assim, observa essa pessoa, como que é o comportamento dela, né? O que ela está fazendo, como que ela se comporta exatamente como ela está falando, né? Se ela vem te falar sobre resignação, né, sobre perdão, sobre compreensão, paciência, né? Será que ela está se comportando, né, dessa forma, né? Então a gente tem que olhar como que é esse ao redor, né? Como que é esse ambiente em torno dessa pessoa, como que é o comportamento dela quando ela está ali, né? Eu lembro que algumas pessoas, né, mais experientes, algumas mães mais experientes, né, falavam assim para suas filhas, olha, quando o rapaz é muito com esses galanteios, né, com todas as coisas, tome cuidado, né? Se você quer conhecer ele, vá para, né, dentro do ambiente dele. Então, você sair ali, ver como ele trata um garçom, né, como que ele trata uma pessoa que está servindo ele, né? Observe como ele trata a sua mãe, né, o seu pai, seus irmãos, vai observando, né, porque aí as pessoas às vezes manipulam, né, essa imagem, e a gente está vendo muito isso, né, com esse ambiente da tecnologia agora, diante das câmeras as pessoas elas se mostram do jeito que o povo quer que ela seja, né? Então os seus seguidores ali, eles desenham um personagem, e aí aquela pessoa passa a viver conforme o personagem que as pessoas moldam para ele, e aí ele conquista muitos seguidores, conquista muitas coisas, né? Só que quando a gente pega essa pessoa no seu habitat natural, né, aí ela se mostra quem ela é, né? Então, como nós estamos vendo, aí está nessas modas agora, né? Estamos falando aqui em outubro de 2022, né? Então esse vídeo talvez a pessoa possa vê-lo mais adiante, mas agora nós temos um momento, né, que está muito comum, os chamados reality shows, né? Ou seja, show da realidade, onde eles colocam pessoas, sejam elas comuns, né, que a gente diz comuns, não famosas, junto com famosas ou só famosas, né, e colocam elas diante de um ambiente enclausurado, né, ali simulando um ambiente familiar, um ambiente de uma casa, né, e aí soltam elas. Então as pessoas vão se mostrando aos poucos, quando ela vai esquecendo das câmeras, né, elas vão se mostrando quem elas realmente são, né?
Então, isso aí já teve estudos, isso aí é fruto, né, de um estudo que foi feito numa universidade de Cambridge, né, onde um professor ali criou um ambiente como se fosse de uma penitenciária, né, e pegou alguns alunos para fazer um experimento, né, e aí alguns ele determinou que seriam os presidiários, né? E outros alunos seriam os guardas, né? E os diretores, assim. E aí ele foi avaliando o comportamento de todos eles inserido dentro dos seus personagens, né? E de repente ele teve que parar o experimento porque ficou fora de controle, né? Aquelas pessoas que estavam como guardas, quando tinham a sua autoridade, né? Eles esqueceram que era experimento, né? Passou um tempo, ele deixou eles nesse ambiente, né? Passado um tempo, eles esqueceram que era um experimento, eles já estavam atuando mesmo como se fossem guardas de verdade, como se os outros alunos que se colocaram na condição de presidiários fossem mesmo presidiários e estavam já usando de força, né? Já perdendo o controle de si mesmo, porque eles começaram a se mostrar realmente quem eles eram, né? E isso acontece, essa ideia foi lançada aí como um meio de pseudo, né? Um falso divertimento, né? Para quem está a assistir, mas ali o que ele faz o que essas televisões fizeram foi realmente colocar pessoas nesses ambientes. Então é comprovado que passado um tempo a pessoa ela já não consegue mais se perceber que está sendo filmada, né, que está fazendo parte de um programa, e ali então ela começa a mostrar realmente quem ela é. Então muitos personagens que as pessoas criam aí pelos ambientes do mundo virtual, né? Quando elas caem no mundo real, elas realmente se perdem um pouco, ela não consegue manter muito aquele personagem. Então o que Jesus está nos alertando é exatamente essa condição, né? Que a gente tem de estar sendo manipulado, né? Talvez a gente passe por essa experiência, né? Então, se nós observarmos, essas pessoas, né, eles buscam exatamente aquilo que a gente tem, né, de falha, né, para explorar essas falhas. Então, por exemplo, né, uma pessoa que cai num golpe financeiro, que promete lucros absurdos. Quem são essas pessoas que caem nesses golpes? São pessoas que estão mais alinhadas com a ganância, né? Que tem um pouquinho ali, não está satisfeito com aquele pouco que tem e quer, né, triplicar aquilo de uma forma muito rápida, e aí chega uma pessoa que percebe isso, né? Percebe essa ganância naquelas pessoas, e aí o que elas fazem? Elas lançam para elas essa oportunidade, né, de duplicar, triplicar o seu capital em pouquíssimo tempo, né, e aí lançam essas ofertas mirabolantes, e aí quem que cai nesses golpes? As pessoas que já trazem em si esse desejo, essa ganância, né? E tantos outros golpes que a gente tem visto aí acontecer no nosso dia a dia, né? Então, ainda mais com infelizmente o mau uso da tecnologia, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que a tecnologia é uma coisa boa, né? Porque trouxe aí muitos recursos, muitas facilidades para as pessoas. Então o problema não é a tecnologia, mas sim o uso que algumas pessoas fazem dela. Então a gente tem que lembrar muito bem isso, né? Porque senão a gente faz um levante aí contra a tecnologia, querendo voltar lá para a Idade das Pedras, né? E não funciona dessa forma, né? A tecnologia chegou até nós para poder facilitarmos as nossas vidas, mas como alertou Jesus, nós temos corações que ainda são difíceis,
né? Ainda são maldosos, e aí eles vão buscar na gente essa condição das nossas falhas para explorá-las, né? Oferecendo os benefícios. Então, quando nós formos buscar o auxílio nas religiões, né, vamos olhar os representantes dessas religiões que estão diante de nós. Todas as religiões que nos conduzem ao caminho de Jesus são boas, que nos conduzem ao caminho de Deus são bons, né? Mas o que Jesus alerta são aqueles que propagam a religião. Não é da religião que ele alerta sobre a árvore, né? Então, a árvore ela pode se moldar com uma folhagem linda, maravilhosa, ficar ali, né, com todas aquelas pompas e tudo, mas se ela não dá bons frutos, o máximo que pode acontecer com ela é eles cortarem e fazer dela a lenha, né? Ou seja, ela só vai ser boa com essa transformação, ou seja, deixando de existir para dar lugar a uma outra que possa dar melhores frutos. Então será, como ele diz, cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque a hora que todo mundo perceber que esta pessoa não é como ela realmente diz que é, ela será abandonada por todos, né? Não vai cair em descrédito, não vai mais ter como enganar ninguém, porque todo mundo já vai perceber qual é a sua forma de agir, né? E aí então ele vai cair em desgraças. Fora que o que a gente precisa entender é que todo irmão que escolher este caminho para usar a palavra de Deus, né, para usar os ensinamentos de Jesus, para tirar proveito do seu irmão, espiritualmente está trazendo para si um débito muito grande, né? Está trazendo para si algo que nas próximas encarnações lhe trará expiações bem difíceis, porque ficará com a responsabilidade de devolver aos seus irmãos tudo aquilo que retirou deles, enganando a sua fé, né? Então, para a gente refletir aqui, nós temos um texto, né, que está ali no Caminho, Verdade e Vida, né, que chama Frutos, né? Então, para a gente poder aqui trazer também mais uma reflexão, né? Esse texto começa assim para a gente. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, né? Fazendo a reflexão lá sobre a parábola da figueira seca, né? É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos, olhando para nós mesmos, né? A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem, né, a humanidade, receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem, né? Então, nós vamos
refletindo sobre esse ensinamento, né, sobre essa condição de que nós estamos em contato com todos esses irmãos benfeitores, em contato com o ensinamento de Jesus, todas essas coisas boas que vêm de Deus para conosco, para nós, né, que vêm de Deus para nós. E aí cabe a nós, né, transformar todos esses ensinamentos em benefício não só de nós, mas também dos nossos irmãos, que virá junto com as palavras associado às nossas ações. Então nós temos que ser fiéis àquilo que Jesus ensinou. Nós temos que combater as nossas más tendências. Então, né, nós vamos vendo nos capítulos anteriores, né, nos traz lá, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz, né, para domar as suas más tendências, né? Então, na mesma condição, como nos traz o espírito comunicante, né, que ele diz que podemos colocar aí não só os espíritas, mas os cristãos como um todo, que nós devemos nos atentar, né, para essa condição. Nós temos que ver, porque muitas vezes, né, se nós que temos aí a responsabilidade de educar, né, temos sob a nossa responsabilidade espíritos que recebemos para poder guiá-los pelo caminho, muitas vezes eles vão nos observar pelas nossas atitudes e não por aquilo que nós falamos, né? Então, nas nossas explanações lá, muitas vezes a gente usa esse exemplo, né, para poder deixar um pouquinho mais claro para as pessoas, né? A gente fala assim como aquela mãe ou pai, né, que vive falando para a criança: olha, você não pode mentir, hein? É muito feio você mentir, né? Não, olha, eu não aceito que você minta para mim, né? Aí a pessoa está lá na sua casa fazendo as suas atividades, tudo, e aí de repente alguém toca a campainha, né? Aí a criança vai lá e fala: ô mãe, fulano está aí, né? Ô pai, fulano está aí. E aí o pai ou a mãe não quer receber aquela pessoa. Ah, fala para ele que eu não estou, né? Então como é que fica na cabeça da criança isso? Se você está dizendo para ela que ela não deve mentir, que ela não deve cometer essa falha, né, quando se diz respeito a tratar com a gente, mas aí a gente pede para ela mentir porque é conveniente para nós. Então é isso, né, que a criança vai observar, né? Como é que eu vou poder dizer para aqueles que eu tenho a condição de guiar no caminho de Jesus que eles não podem cometer tal coisa, né, porque isso vai contra o pensamento cristão e que isso lhe trará as consequências difíceis para esta encarnação e para as próximas, se aí ele me vê cometendo os mesmos erros que eu digo para ele que ele não deve cometer. Então, quando estivermos diante de um público, ou mesmo que seja na orientação em particular com alguém, procuremos orientá-la, né, no bem, no amor e na caridade, mas vamos observar também se nós, né, não estamos caminhando pelos mesmos erros que outra pessoa, né? Vamos ver se, como nós, né, já aprendemos com o Cristo, né, se nós não estamos com o argueiro nos nossos olhos, né, e estamos apontando o cisco no olho do nosso irmão, né? Então vamos observar não só aqueles que estão aí com a responsabilidade de trazer os ensinamentos de Jesus, né, como nas nossas ações mesmo, como que nós estamos fazendo, né? Então é importante, se formos seguir o caminho do Cristo, vamos observar aqueles que estão nos trazendo
esses ensinamentos. Vamos olhar quais são as suas verdadeiras intenções, se não são armadilhas. E a gente tratando também as nossas más tendências, né? Como a gente está falando sobre a inveja, sobre o orgulho, sobre os ciúmes, né? Porque eles vão buscar tratar a gente nisso aí. Eles vão tentar amarrar a gente nessas condições, né? Aqueles que querem aproveitar da gente. Então, vamos corrigir essas coisinhas na gente, porque aí não tem como eles nos pegarem, tá certo? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre este tema do Evangelho, capítulo 21, itens de 1 a 3, conhece-se a árvore pelos seus frutos, ok? Então, mais uma vez, rogo ao Pai de infinita bondade que abençoe os seus lares, os seus caminhos, e que a luz que brilha desses irmãos benfeitores possa guiar os vossos caminhos. Fiquem com Deus. Um grande beijo nos corações.